Olá, me chamo Pedro Afonso Bordim, faço parte da equipe administrativa da Rigo Saúde e Segurança do Trabalho e hoje estamos aqui com a doutora Rafaela Oneda para falar um pouquinho sobre as hepatites virais. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Pedro. Então, eu sou a doutora Rafaela, eu faço parte da equipe médica aqui da Rigo Saúde e Segurança do Trabalho e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês e com o Pedro sobre as hepatites. Isso. Então, agora em julho temos a campanha do Julho Amarelo, que é uma campanha de conscientização e prevenção sobre as hepatites virais, então. Ela foi criada justamente com o objetivo de alertar a população sobre essa doença e fazer com que o pessoal procure mais informações, prevenção, tratamento e informações sobre a doença. Então, doutora, primeiramente, o que são hepatites virais? Então, hepatite, no geral, é uma inflamação no hepatócito, que é a célula do fígado, tá? Ela pode ser causada por vários fatores, né? Várias causas, mas aqui em específico hoje a gente vai conversar sobre as causas virais, ou seja, os vírus que causam essa inflamação no fígado. Nós temos 5 subtipos de vírus de hepatite que podem levar à doença: o vírus A, o vírus B, o vírus C, o D e o E. Pela prevalência, pela importância epidemiológica que a gente tem dos vírus A, B e C aqui no Brasil, são deles que a gente vai falar hoje. Uhum. E tem alguma diferença? Como é que é transmitida essas hepatites? Tem alguma diferença entre hepatite A, B, C? Ou elas são transmitidas da mesma maneira? Não, é um pouquinho diferente. A hepatite A principal forma de transmissão dela é o que a gente chama de fecal oral. O que é isso? A gente entra em contato com água e alimento que são contaminados, tá? Então, essa é a principal forma de transmissão de hepatite A. A gente vê também alguma transmissão num contato intradomiciliar muito próximo com alguém que está com a hepatite A no momento, justamente por essa troca de secreção, né, que é muito maior. Sim. Em alguns casos mais raros por via sexual, mas realmente são casos mais raros mesmo. Já as hepatites B e C, elas têm uma transmissão que a gente chama de parenteral. O que é isso? É contato com sangue e secreção contaminado, né? Então, principalmente através de parto, né? Então, a mãe ali na hora do parto acaba passando a doença para o bebê. Material perfuro cortante, então, ou acidente com perfuro cortante, ou mesmo compartilhamento de seringa, agulha, material contaminado. E uma via muito importante é a via sexual, tá? Então, as hepatites B e C, elas têm uma transmissão por via sexual bem importantes. Uhum. E quais seriam os sintomas, então, das hepatites virais? Tem alguma diferença também entre os sintomas entre elas? Tem muita gente que chama de doenças silenciosas também, né? Por que tem esse apelido, digamos assim? Certo. Então, é chamada de doença silenciosa porque a maioria das hepatites, elas ou não dão sintomas, são assintomáticas, e aí tu só vai descobrir que teve a doença se for fazer algum exame e descobrir o acaso que tu tem os anticorpos lá, né? Ou quando elas têm sintomas, são sintomas mais inespecíficos. O que é isso? São aqueles sintomas que podem ser comuns a muitas doenças, né? Sim. Então, febre baixa, mal-estar, cansaço, vômito, diarreia, dor abdominal. Então, não é nada específico, né? Sim. Alguns casos, em algumas vezes, os pacientes eles evoluem para a icterícia, que é o amarelão. O amarelão, a icterícia, ela não acontece só, né, nas hepatites, mas ela é bem lembrada, né, quando a gente tem hepatite. Não são todos os casos que vão evoluir para icterícia, né, mas em alguns casos sim, pode evoluir para isso. Bem importante lembrar que as hepatites B e C, elas cronificam. O que é cronificar? Quando que a gente chama de uma doença crônica? Quando a gente está com um vírus ali no organismo por mais 6 meses. Normalmente o nosso corpo dá conta da hepatite, ele consegue matar o vírus. Mas algumas pessoas, principalmente crianças, né, pessoa que não está com uma imunidade tão boa, o nosso corpo ele não consegue matar a hepatite. E aí o vírus fica ali por mais 6 meses. Depois de meses, normalmente anos, né, a pessoa começa a apresentar então sintomas de falência hepática, cirrose hepática, às vezes até câncer de fígado, né? E aí ela vai descobrir que tem hepatite não
porque apresentou sintoma da doença, mas pelas consequências que a doença pode causar, né? Então, hepatite B e C cronificam e podem sim levar a cirrose hepática e ao câncer de fígado. E na questão do tratamento, todas elas utilizam a mesma forma de tratamento? Se eu, por exemplo, entro em contato com algum material contaminado, pego a doença, como é que eu consigo me tratar, né? Como é que é essa questão? Então, quanto a tratamento, em linhas gerais, né, o tratamento é feito com sintomáticos, então remédio para os sintomas que tu está apresentando, repouso e hidratação. É raro que a gente consiga pegar a hepatite ali na forma aguda, né, que é, nossa, fui contaminado e aí eu já começo a tratar, é muito raro. Então, normalmente, essa parte aguda aí a gente acaba tratando com os sintomáticos, né? Na parte crônica aí da hepatite B e C, são feitos com antivirais específicos para cada tipo de doença. Acho que não é o caso a gente entrar em nomes aqui, né? Mas cada tipo de hepatite tem um antiviral. Hepatite B não tem cura, mas tem controle. Então, é um remédio que a pessoa vai tomar, né, por muitos anos, às vezes para o resto da vida, mas que vai controlar a doença, ela vai ficar ali quietinha. E na hepatite C, sim, existem antivirais que hoje em dia curam a doença, tá? As taxas de cura são muito altas. O tratamento dura mais ou menos 8, 12 semanas, então 2, 3 meses, né? E ele é super bem suportado, né? Não costuma ter tantos efeitos colaterais. Outra coisa é, depois que eu me acidentei, como é que eu faço, né? Sim. Então, a partir daí, então, se acidentou, então a gente vai ter que revisar status vacinal para hepatite B, né? Para ver se tem a vacina, como é que tá a imunidade, né? Ver como é que tá o teu estado de saúde, se você é uma pessoa que tem algum fator de risco para imunossupressão, que a gente chama, né? Que é baixar a tua imunidade, certo? E a partir disso, ou a gente observa, se você está vacinado para hepatite B, né? Então, quanto a hepatite B, tá tudo bem, tu tá protegido, né? Bah, ó, sou imunossupresso, ou realmente não conheço meu status vacinal, aí sim a gente pode ou entrar com dose de vacina, ou em alguns casos bem selecionados com uma imunoglobulina, né? Que é uma medicação bem específica para matar o vírus, mas esses são casos realmente bem selecionados. Então, o melhor tratamento e prevenção é a vacina, realmente. É a vacina. Realmente, a vacina é a melhor forma de prevenção. Infelizmente, a hepatite C, ela não tem vacinação, né? A gente não tem vacina para ela. Mas na hepatite B, sim, a gente tem a vacina, né? Inclusive, a primeira dose da vacina é feita lá em sala de parto. Então, o neném nasce, já é feita uma dose da vacina de hepatite B, né? Sim. Então, o esquema vacinal ele é feito com 3 doses, né? A gente diz a dose 0, a dose 1, que é feita 30 dias depois da primeira dose, e a dose 2, 3, que é feita 6 meses depois da primeira dose, tá? Normalmente, então, na criança, hoje em dia, ela já sai da sala de parto com a primeira dose no primeiro mês e no 6º mês, né? Sim. Mas, sou um adulto, não conheço meu status vacinal, não lembro do meu status vacinal, não sei se sou vacinado. A gente tem um exame de sangue que chama anti-HBs, tá? Ele serve única e exclusivamente para hepatite B, tá? Ele consegue medir, vamos colocar assim, dosar como que tá a nossa imunidade contra a doença, né? Quanto de anticorpo eu tenho contra a hepatite B. Então, a partir daí, a gente consegue dosar se tá legal, ok, tenho bons anticorpos, tá tudo bem. Nossa, não tenho bons anticorpos, ou porque a vacinação não foi tão eficaz, não terminei o esquema, ou não fiz o esquema. Tudo bem, ele pode ser feito, tanto um esquema novo, né, a partir de adulto, quanto uma dose de reforço. Quando que a gente vai escolher um, quando que a gente vai escolher outro? Depende de como está a tua imunidade, depende se a gente tem conhecimento do teu status vacinal, né, se tu teve exposto a alguma situação de risco, então depende aí o que a gente vai fazer, mas fato é, a gente pode repetir essa vacina depois de adulto, pode e deve, se necessário, né? Quanto à hepatite A, ela é feita nas crianças também a vacina, tá? Normalmente a partir do 1º ano de vida, são 2 doses. Difícil repetir quanto adulto, não é que não pode sim repetir, mas a gente repete mais em casos específicos, né? Pessoas que estão mais expostas, né, ao risco, a imunossupresso, não é uma vacina que a gente costuma repetir em adulto comumente, né?
E como é que é diagnosticada a doença? Tu comentou sobre o exame de sangue para hepatite B, que tem um específico, tem outros Isso. específicos para as outras hepatites? Sim, o exame de sangue, então, é a principal forma de diagnóstico. Cada hepatite tem uma sorologia que a gente chama, né? Isso é bem específico para quem é aqui da área, mas a gente sabe que se eu quero ver hepatite A, eu peço um tipo de exame, se eu quero ver hepatite B, eu peço outro, hepatite C, outro, e assim sucessivamente. Então, a gente pode tanto fazer essa coleta, né, de sangue periférico, aí vai lá no laboratório, coleta, o médico pede os exames e a partir do resultado a gente faz o diagnóstico. Mas a gente tem a opção também, que é bem legal, dos testes rápidos, tá? O que são testes rápidos? São testes que a gente faz um furinho no dedo com uma lanceta, tá? Com uma agulhinha fininha. A gente extrai a gotinha de sangue, né? E a gente coloca a correr numa plaquinha. Eu acho que hoje todo mundo já deve ter feito um teste de Covid influenza, que coletam a secreção e Sim. pingam né, o conteúdo ali numa plaquinha. A plaquinha é a mesma, mas ao invés de secreção a gente coleta sangue, né? A gente pinga ali nessa plaquinha e aí em 30 minutos ela é capaz de detectar hepatite B, hepatite C, também HIV e sífilis, não é o caso aqui, mas ela consegue englobar tudo isso, tá? Então os testes rápidos são uma ótima opção porque eles são baratos, são super disponíveis, né? Qualquer unidade básica de saúde tem e são rápidos, Sim. né? Então, claro que, eu tenho a hepatite, eu posso fazer o teste? Ele vai dar positivo, né? Para você acompanhar a progressão da doença, o controle da doença, ele não vai servir. Mas ele vai servir para fazer uma triagem, né? Então, a importância dele é gigante. Sim, é melhor é que ele tem de graça nas UBS, né? Tem de graça, qualquer unidade básica de saúde, tu chega e diz, olha, gostaria de fazer os testes rápidos. Meia horinha, tá tudo pronto. Perfeito. E relacionado no âmbito do ambiente de trabalho, tem algumas categorias, profissões que são mais expostas à doença, acredito, né? Que tem mais risco de contaminação. Quais seriam Com certeza. elas? Então, a gente sabe que cada profissão tem um risco ocupacional específico, né? Nos casos das hepatites, a gente pensa mais em profissionais de saúde, então, né, em linhas gerais, médico, um técnico de enfermagem, biomédico, auxiliar de laboratório, dentista, farmacêutico, fono, físio, enfim, todo mundo que tenha contato com material perfuro-cortante, agulha, seringa e mesmo secreção de paciente, né? Então a gente sabe que às vezes essa forma de contaminação por secreção, apesar de mais difícil e mais rara, ela pode acontecer também, né? Então, profissionais da saúde a gente pensa nesse sentido. Então, manicure também, né, que tá ali lidando com alicate, tem contato com sangue, tatuador, pessoal que coloca piercing, barbeiro que também tem contato com lâmina, né? Então, todos são materiais perfuro-cortantes que podem oferecer risco. E lembrar também do pessoal que trabalha com o lixo, com a coleta, com a separação do lixo, tanto um lixo municipal, né, quanto um lixo hospitalar. Lixo hospitalar é óbvio, né, que vai ter contato com perfuro cortante, vai ter contato com secreção, então a gente lembra bastante deles, mas o pessoal da coleta do lixo municipal, a gente sabe que infelizmente a gente ainda tem um descarte incorreto, né, dos pérfuros. Sim. Então, como eles recolhem o lixo, separam o lixo, a gente sabe que eles acabam tendo um risco bem aumentado para ter um acidente com pérfuro cortante. E caso eu tenha algum acidente então, com pérfuro cortante, com algum objeto cortante que esteja contaminado, qual que é a melhor maneira de eu... o que eu faço depois de ser contaminado, por exemplo, depois de eu me cortar? Tá, então vamos lá. Depois de tu te cortar, o ideal é, se tu tiver como higienizar o local, lavar bem, sempre lavar bem, isso tanto quanto tu te cortar, quanto entrar em contato com uma secreção, às vezes respingou a secreção no meu olho, alguma coisa assim, lava bem. E aí o ideal é tu ir direto falar com o teu superior imediato, né, com o teu supervisor, com o teu chefe, olha, aconteceu o acidente. E a partir daí, a gente vai agir de acordo com o protocolo da empresa, né? Normalmente as empresas têm um protocolo já estabelecido para isso, mas caso não estou perto do meu chefe, não consegui contato com ele, né? Às vezes a gente sabe que não consegue, tudo bem, lava, né? Se tu consegue higienizar, lavar bem ali o local, tu faz isso. Imediatamente vai ou para uma unidade básica de saúde, né? Ou para emergência hospitalar. Que a partir de lá vão ser feitos os próximos passos aí, né? Sim. Mas na empresa, se tu estiver na empresa e tu tiver condição de conversar com o teu superior imediato, o ideal é conversar com ele,
que a partir daí vai ser acionado o protocolo que normalmente as empresas já têm definidos. Então, e se for trabalhador autônomo, por exemplo, manicure, tratador, direto para o hospital. Direto para o hospital ou para a unidade básica de saúde, né? Que aí vão ser realizadas as testagens, enfim, vai ser abordado aí a situação. Então, e na questão da prevenção dentro das empresas também, há algo que possa ser feito? A gente comentou da vacinação, foi comentado também. Há algo além da vacinação que possa ser feito para prevenir, então, esse contato? Sim, apesar da principal forma ainda ser a vacinação, né, que, enfim, a gente já conversou, e lembrar que no Brasil, tá, em todo o país, não importa onde você esteja, a vacinação é de graça, ela é disponível pelo SUS, tá? Então, não é uma coisa que a gente tem que pagar, é uma vacina super disponível, que é bem tranquila, não costuma dar tanto efeito colateral, tá? Então, a principal ainda forma de prevenção é a vacina, né? Bem importante também fazer os exames periódicos conforme solicitados pela empresa. Eles estão ali por um motivo, né? Então, nesses exames a gente consegue avaliar, né, se você tem a doença, se você entrou em contato com a doença, como é que está a tua imunidade, e a partir disso identificar ou uma vulnerabilidade ou um diagnóstico, né? Um diagnóstico precoce e encaminhar para tratamento. Então, é importante que se faça isso, né? E as práticas de biossegurança, então, seguir o treinamento, né, conforme a empresa te deu para o uso de EPI. A gente sabe que às vezes o EPI é chato, né, que às vezes incomoda, que não é tão confortável de trabalhar com ele, mas o nome é proteção individual, né, equipamento de proteção individual, ele já diz tudo. Ele é para proteção do trabalhador. Então, a parte da empresa é fornecer o EPI e cobrar o uso do EPI, mas o trabalhador também precisa fazer sua parte, que é usá-lo, né? Então, usar o EPI certinho. Quando tu lida com material pérfuro cortante, é muito importante tu fazer o descarte correto, né? Ele tem que ser descartado, esse pérfuro, num compartimento, né? Num local separado dos outros materiais, identificado, né? Que é pérfuro cortante. E aí, na hora do descarte, do jogar fora, não pode ser colocado no lixo junto com as outras coisas, né? Tem que sinalizar que é pérfuro, certo? Os materiais que também ofereçam risco biológico, então luva que foi, né, que entrou em contato com sangue, gás e curativo, enfim, também tem que ser descartado num lixo separado, específico para isso e identificado, né? E a higiene, tanto no local de trabalho, né, quanto com a gente mesmo. Então, lavar sempre bem as mãos, esterilizar os materiais de forma correta, cuidar, né, a água e comida que a gente come. Então, essa parte é bem, bem importante. É um trabalho em equipe, né? Se o cidadão, por exemplo, descartar o lixo corretamente, parafuso cortante corretamente, nas lixeiras e tudo mais, se o trabalhador, né, o coletor de lixo usar a luva, então as duas coisas juntas facilitam bem mais a não pegar a hepatite, né, não ser infectado com ela, no caso. Sim, com certeza. Então, é aquilo, o trabalhador tem que fazer sua parte, mas a empresa também tem que fazer sua parte. E lembrar, principalmente, as pessoas em casa, tá? Vocês também têm que fazer a parte de vocês quando vocês forem descartar pérfuro cortante, tá? Porque aqui a gente está falando bem de um ambiente sobre empresa, dentro da empresa, mas o pessoal de coleta de lixo, por exemplo, eles trabalham fora, né? Então, eles dependem que vocês também façam o descarte correto das coisas, tá? Identifica se tem alguma coisa cortante, tá? Ou a gente sabe que algumas unidades básicas, a vigilância, algumas farmácias, elas recebem, né, esses materiais pérfuro-cortantes. Então, descarta da forma certa, né? Pensa no próximo. Sim. É importante. Aí o papel do trabalhador também, que nem a gente comentou, né, o uso do EPI e levar a sério realmente as recomendações da empresa, né, porque que nem tu falou também antes, elas estão aí por algum motivo, né, e devem ser seguidas. Exatamente. É importante que a gente assuma a responsabilidade sobre a nossa saúde. Então, a empresa tem sim o seu dever, mas o trabalhador também tem o seu dever, né? O colaborador, ele também tem o seu dever, ele também tem que fazer a sua parte. Vida só tem uma, né? Saúde a gente só tem uma, então, se a gente não cuidar, quem é que vai, né? Então, claro, a empresa, ela tem que dar condição, mas a gente também tem que seguir aquilo que
que nos é passado, Sim. né? E é bem importante também, levem a sério as recomendações médicas. Então, se tu veio no teu exame ou admissional ou periódico, fez os teus exames e teve alguma alteração, a gente vai te encaminhar ou para um especialista ou para um posto de saúde, enfim, tu vai ser direcionado para o profissional correto para tu terminar de investigar, né, essa alteração e iniciar o tratamento se for o caso. Então, levem isso a sério, né? Porque se a gente faz isso é pela saúde de vocês, né? Então, Sim. às vezes é para a gente conseguir curar uma hepatite C e não deixá-la cronificar, né? É para a gente controlar uma hepatite B antes dela causar cirrose, né? Ou um câncer. É para a gente conseguir te vacinar antes de você entrar em contato com o vírus da hepatite e se eventualmente tu entrar, tu tá protegido. Então, aqui, né, a gente está falando no âmbito das hepatites, mas isso serve para tudo, com né? Pressão certeza. alta, glicose, enfim, que são as alterações que a gente mais vê. É importante que tu tome o controle sobre a tua saúde também. Uhum. E nessa questão também que tu falou do atendimento, aqui em Marau, por exemplo, né, que é a nossa cidade, onde que a gente pode buscar esse atendimento, tanto preventivo quanto, né, pós for infectado por acaso? Então, vamos lá. Sobre prevenção, as vacinas, né? Então, primeira dose para quem tem recém-nascido já é feita em hospital, e aí tu vai seguir o calendário vacinal, né? E aí o calendário vacinal ou na central de vacinas, disponível pelo SUS, ou de forma particular, quem assim desejar, tá? O calendário vai ser o mesmo, tá? Para a pessoa que não tem conhecimento do seu status vacinal ou que, enfim, tem já a vacina e precisa fazer uma dose de reforço, vai até a central de vacinas lá. Lá eles conseguem tanto pesquisar, né, puxar lá no teu histórico o que tu tem de vacina, o que tu não tem, quando foi feito, quantas doses foram feitas, e a partir daí ver, né, se, enfim, fazemos uma dose de reforço, se fazemos um esquema novo. Então, para vacinas, né, na central de vacinas aqui no município de Marau, tá sempre disponível, as meninas ali, né, conseguem fazer todo esse manejo e decidir o que precisa ser feito, né? Lembrando que as vacinas são pelo SUS, são de graça, então só tem que ir lá e tomar a vacina. A vigilância sanitária, tá? Ela oferece alguns testes rápidos, assim como as unidades básicas de saúde, então qualquer unidade, qualquer postinho, qualquer UBS aqui na cidade vai ter os testes rápidos, tu só chega lá e diz que quer fazer, tá? A partir daí, se der alguma alteração, você vai ser encaminhado para a vigilância sanitária, vão ser feitos outros exames de sangue, né, para, enfim, confirmação de doença. Se a doença, ok, foi confirmada, tu vai seguir teu tratamento a partir da vigilância sanitária, tá? Lá é disponibilizado também via SUS, de graça, todos os medicamentos, tá? E todos os exames de acompanhamento que tem que ser feitos, né? Periodicamente vai ter que fazer alguns exames para ver como é que tá a atividade da doença. Então, tudo isso é feito na vigilância pelo SUS, tá? Estou num horário que o postinho de vigilância não estão abertos, ou estou numa cidade desconhecida, ou não sou de Marau, estou trabalhando em Marau. Pode ir para emergência, tá? A partir de lá a gente te encaminha para onde tem que te encaminhar ou faz os testes, né, que precisam ser feitos, tá? O importante é que seja no posto, na emergência, na vigilância, tu procure o atendimento correto para que a gente consiga fazer tomar as primeiras medidas, né? Sim. E conseguir aí minimizar os riscos. Bom, então, doutora, muito obrigada pela sua presença, então, obrigada pelo seu tempo, Obrigada a vocês pelo conversar com a convite. gente. Então, era isso, pessoal. Então, sigam todas as informações que a doutora passou. Alguma outra dúvida que vocês têm também, né, na internet, pesquisar no site oficial. Isso, e também, né, pode deixar nos comentários, a gente tá sempre aí disponível para responder. É isso, então. Obrigado. Obrigada a vocês.